Por dentro dos seus direitos, com o Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON aqui do nosso Rio Grande do Norte. Dr. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. O ouvinte pergunta aqui, queria que você explicasse melhor um pouco sobre garantia estendida. O que é que significa garantia estendida? Marcos, garantia estendida, ele é um serviço de proteção financeira que, você veja, nós no serviço do PROCON, no serviço de proteção e defesa do consumidor, nós temos o direito à informação, o direito à divulgação, a obrigação de divulgar o direito do consumidor como um dos nossos primados. A garantia estendida é um serviço que nós esperamos que recentemente ele venha a não existir mais, porque é desnecessário, pois a lei já confere gratuitamente esse serviço a qualquer consumidor dentro do território nacional. Como é que funciona hoje a garantia estendida? Você compra um produto, independente de qual seja esse produto, uma geladeira, um televisor, um celular, liquidificador, e as lojas, infelizmente, às vezes até descumprindo a legislação, impõem, às vezes tentam obrigar o consumidor à aquisição conjunta desse serviço. Você está fazendo duas compras, comprando um produto e contratando um serviço de proteção financeira, que ele tem ali várias vertentes. Existe o seguro de garantia estendida, que ele é idêntico à garantia do fabricante. Existe também o seguro contra quebra acidental, furto qualificado e contra roubo. O mais comum, de fato, é a garantia estendida idêntica à do fabricante, só que por um prazo maior. Então você compra ali um produto, o produto custa R$1.000, o vendedor, às vezes, de forma muito incisiva, tenta até impor o medo àquele consumidor, das dificuldades que ele pode ter se vier a sofrer ali um vício naquele produto, depois de passar daquela garantia contratual de 1 ano, geralmente é de 1 ano. Então fica oferece aquele produto que vai estender aquela garantia por mais 1 ano, por mais 2 anos. Às vezes não é um serviço barato, às vezes o consumidor ele enfrenta alguns problemas quando tenta fazer uso desse serviço de garantia. Mas é isso, ele é um produto geralmente vendido como sendo idêntico à garantia original do fabricante. Mas você é obrigado a aceitar a garantia estendida? De jeito nenhum. Você veja, Marcos, que não existe, né, nenhuma proibição de que esse serviço, isso é um serviço paralelo àquele produto que você está adquirindo. Não existe nenhuma proibição de que ele seja ofertado, de que o lojista, o vendedor, naquele momento da compra, da venda, informe ao consumidor como funciona, quais são as condições, pergunte se ele quer comprar. Mas o que nós temos, na verdade, aqui na nossa cidade de Caicó, isso acontece bastante, e como Caicó é um espelho do mundo, é um espelho do nosso país, Caicó também está no mapa do Brasil, eu acredito que aconteça, né, em todos os lugares aí pelo país afora. A verdade é que muitas vezes o consumidor paga por aquele produto e depois ele vai descobrir que pagou por uma garantia estendida, que ele foi embutido na venda daquele produto sem o consentimento, sem a anuência daquele consumidor. Isso é errado. Você tentar obrigar, tentar fazer o medo. Isso aconteceu comigo, Marcos, eu trabalhando no PROCON. Fui comprar um produto, um ventilador, e o vendedor naquele momento oferece ali a garantia estendida. E eu digo, não quero, não quero comprar. Ele olha para mim e pergunta, você tem certeza? Pode ter problema depois. Isso comigo não colou, mas você imagina uma pessoa mais idosa, uma pessoa da zona rural, uma pessoa da cidade, quem quer que seja, vai ter medo, a pessoa vai ter medo de não contratar a garantia estendida. Porque ali o vendedor ele é treinado para criar esse medo no consumidor. Isso aí não pode acontecer, isso é uma prática abusiva. Aí pode até configurar uma venda casada e outras formas de conduta ilícita. Nós temos aí, por exemplo, quando você embute a venda do produto, faz a venda embutida sem comunicar ao consumidor, e inclusive nos casos, Marcos, onde o consumidor expressamente diz que não deseja contratar garantia estendida, eles colocam e cobram por isso. Isso aí vai configurar, inclusive, um crime contra o consumidor, onde existe uma previsão de punição com pena privativa de liberdade, né? É muito grave. E quando eu falo que a nossa intenção é que, a partir da divulgação do direito do consumidor, esse tipo de serviço venha a não existir no futuro, é porque ele já existe dado pela lei. Nós já falamos aqui várias vezes sobre garantia legal, garantia contratual. A garantia legal, Marcos, nada mais é do que uma garantia estendida. Você compra o produto, ele tem ali 1 ano de garantia. Quando você vai olhar o livreto, você depois vai olhar o manual ou baixa pela internet o manual do produto, seja que produto for, o fabricante ele coloca ali que aquele produto tem 1 ano de garantia, sendo 90 dias de garantia legal e o resto é garantia contratual. Essa informação ela é nula, de pleno direito, não tem validade nenhuma. Então aquele produto que ele é anunciado como tendo 1 ano de garantia, então ali é 1 ano de garantia do fabricante. Não existe essa conversa fiada de incluir ali 9 meses de garantia contratual, mais
mais 3 meses de garantia legal. A garantia legal, Marcos, ela vai contar não do momento que você compra aquele produto. A garantia legal, ela vai contar, ela tem um prazo de 90 dias e ela vai contar do momento que aparece o vício no produto. Então você compra hoje, vamos aqui imaginar uma televisão, né? Você compra um televisor, tela plana, todo moderno, ali tem 1 ano de garantia. E às vezes você pode padecer ali um vício que seja um vício de fabricação, que não é culpa do consumidor, não é culpa, por exemplo, da oscilação de energia, não foi uma queda ou uma pancada que aquele produto sofreu, o produto está perfeito, mas ele tinha ali um vício oculto que fez com que alguns anos após a compra ele parasse de funcionar. Queimou o LED, queimou alguma coisa, o som não sai mais, e essa responsabilidade não pode ser imputada contra o consumidor, não é culpa dele. Ele instalou de acordo com o manual, sempre ligou e desligou de acordo com o manual. Então está lá o produto novinho, mas para funcionar. Isso com 2, 3 anos. Esses 90 dias de garantia, eles obrigam ao consumidor que do momento que surgiu o vício, ele cumpra esse prazo de 90 dias para comunicar o problema ao fabricante. Então, o fabricante ele vai, obviamente, dizer que está fora da garantia, mas não está. Estaria fora da garantia legal se ele comunicasse, se ele perdesse, deixasse passar o prazo dos 90 dias. Infelizmente, isso é uma questão que vai acabar caindo na via judicial. Como já houve casos aqui na cidade de Caicó, nós orientamos que o consumidor procurasse a via judicial e, na maioria dos casos, houve solução positiva para o consumidor, porque ele realmente tinha aquele direito. Então, esse prazo ele vai contar de quando aparece o vício, ou seja, é igual a garantia estendida, só que muito maior, né? Porque o que vai ser avaliado aí é se o consumidor cumpriu com as orientações do fabricante na instalação e no uso daquele produto, se ele tratou bem do produto, se você tiver uma geladeira, uma televisão com a pintura descascada, com quebrado em alguma parte, obviamente o julgador, o juiz, usando do bom senso, não vai estender, não vai conceder a você aquela garantia. Mas, como eu digo, é uma situação que ainda causa muita dificuldade. Os fabricantes do nosso país, eles criam essa dificuldade, essa confusão nos seus livretos, nas suas propagandas, nas suas negativas, quando o consumidor tenta fazer uso dessa garantia. Mas os órgãos de proteção e defesa do consumidor, tanto os órgãos públicos como os que são privados, que existem muitos também, nós estamos nessa luta para tentar fazer essa divulgação e que um dia a legislação tenha esse cumprimento, esse acatamento que ela já prevê. Né? Não é lei nova, não é novidade. Está aí desde 1990, isso não é uma inovação, não é uma invenção de massa que está falando aqui, mas que ainda exige uma solidificação. E como é que vai nascer a solidificação? Com a luta pelo direito. Né? Ou seja, você não vai ficar desprovido, você não compra um produto, é isso que a gente tem aqui para terminar. Ninguém compra uma geladeira, ninguém compra uma televisão, um celular, um liquidificador, confiando que ele vai durar 1 ano. Só aquele ano da garantia e depois ali ele vai quebrar e você vai ficar desassistido. Não. Quem se propõe a fabricar o produto, colocar no mercado, tem que apresentar um produto com uma qualidade mínima aceitável, né? Que seria o tempo, a expectativa de durabilidade daquele produto. Esse é o fundamento dessa discussão. Ou seja, você não vai, por exemplo, fazer uso da garantia legal com um produto com mais de 10 anos, a depender do produto. Em alguns produtos até pode. Mas você também não vai ficar sem nenhum direito, não vai ficar perdido no mundo, tendo um prejuízo financeiro, porque o seu computador, porque a sua geladeira, porque o seu celular queimou com 1 ano e 1 mês. Né? Então é uma questão que, como eu digo, exige ainda a luta pelo direito, exige que fique mais claro. Né? Nós temos ainda, como eu digo, por culpa de alguns fornecedores, de grandes empresas, grandes instituições, aí não falo da nossa cidade, falo dos que têm o poder econômico realmente nas mãos, a intenção é deixar nebuloso o que o direito prevê. Mas nós vamos um dia limpar, o sol vai aparecer, né? E a intenção é que ele sempre melhore de evolução na luta pela defesa do direito do consumidor. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, para que serve o CPF na nota? Marcos, olha, o CPF na nota, ele serve, ele é um meio de fiscalização, né, de fiscalização dos governos municipais, estaduais e federal, justamente contra uma fiscalização contra a sonegação fiscal. Né? Você veja que a nota fiscal sendo emitida com ou sem CPF na nota, ela vai gerar ali o cumprimento do que ele determina referente ao pagamento de impostos, sejam municipais, federais ou estadual. Alguns governos
criaram alguns programas, como o nosso estado tem, né, um programa de CPF na nota, onde o consumidor fica aí sujeito a sorteios de valores financeiros, descontos em IPVA, desconto até, isso pode um dia evoluir para a IPTU, que já é uma questão municipal. Nós já tivemos isso, Marcos, quem é que lembra aqui do Ganhe Já? Quando você exigia a sua nota e depois você ia trocar aqui na cidade de Caicó para ganhar uma quantidade de X de raspadinhas, onde você podia ganhar prêmios de dinheiro e de outras naturezas, né? Então o Ganhe Já, que eu me lembro pela minha idade, foi o primeiro programa de incentivo a que o consumidor exigisse a entrega do documento fiscal, para evitar a sonegação fiscal. Porque quando você não existe o documento fiscal, nós não temos como comprovar que aquele vendedor, aquele comerciante, o fornecedor em geral, vai repassar a parte tributária para aquele direito, né? Para os órgãos que têm direito de receber aquela parte dos valores, né? Que são os impostos que integram o preço de cada produto. Então, o CPF na nota, ele deve servir exclusivamente para facilitar esse meio de fiscalização do governo. É claro que isso aí causa muito temor, existe a divulgação de fatos de que você fornece ali o CPF na nota e seus dados vão circular, inclusive está havendo aí uma atuação de instituições de defesa do consumidor a nível federal sobre o uso do CPF na nota em farmácias, porque foi descoberto, houve denúncias de circulação de dados do consumidor a partir do CPF. Isso, infelizmente, já acontece de forma legal nos serviços bancários, porque há portabilidade de dados. Os dados hoje eles divulgam quando você contrata algum serviço financeiro, de certa ou de tal qual natureza, mas é isso. O CPF na nota, ele deve servir só para uma coisa, um meio de auxiliar na fiscalização. Você colocando o CPF na nota e estando sujeito a participar de concursos, de sorteios, de premiações, como acontece no estado do Rio Grande do Norte, é apenas um meio de incentivo. Infelizmente, se isso pode ser usado de alguma maneira equivocada, então cabe aí ao poder público também investir de forma muito severa contra quem divulga dados, contra quem usa aqueles dados, se isso acontecer, não está comprovado ainda, de forma inidônea. Mas o CPF na nota é simplesmente um meio de fiscalização. Digamos, quando você exige a nota, a entrega da nota, pronto, cumpriu ali sua obrigação como consumidor e cumpriu sua obrigação como cidadão. Porque com a exigência da nota, do documento fiscal, você está ali tendo a confirmação de que a carga tributária será dividida aos entes tributantes corretos, né? Federal, estadual e municipais. E você colocando ali esse incentivo de colocar o CPF na nota, concorrendo à premiação, é só o meio a mais do consumidor exigir e vai facilitar também a fiscalização pelo poder público. Doutor Márcio, acho que você está aqui no nosso programa há mais ou menos uns 8 anos, né? E você sempre destaca aqui de que, por exemplo, o estabelecimento comercial jamais deve repassar para o cliente as tarifas, os custos com o cartão de crédito, com a maquineta do cartão de crédito. Mas é impressionante o quanto sempre esse custo é passado para o cliente, né? E fica até constrangedor você, por exemplo, desistir da compra por causa desse costume do estabelecimento comercial. Olha, vamos dividir aqui em tanto, agora vai ter um custozinho aí, vai ter a taxa da maquineta, né? Como é que o cliente ele pode se proteger diante disso? Marcos, você veja que é uma situação realmente complexa. Pô, já era complexo, vou citar aqui um marco temporal, de 2017 para trás. Antes de 2017, era proibido, né? Era proibido de forma muito veemente qualquer alteração de preço dentro daquela modalidade de pagamento que chamamos de à vista. Eu digo que chamamos, mas é uma criação jurisprudencial, isso não está na lei, mas há várias decisões judiciais nesse sentido, inclusive dos tribunais superiores do nosso país. Então, o pagamento à vista é o pagamento feito com dinheiro, né, em cash, é o pagamento feito com o cartão de débito, né, que você paga em tempo real, mas sem o dinheiro, mas é em tempo real. É o pagamento feito com cartão de crédito. Não importa se você pagar para o vencimento ou se você passar lá em 10 vezes, é pagamento à vista. E hoje nós temos ainda, né, o Pix. Existia também o cheque, né? O cheque ele também é uma ordem de pagamento à vista, mas que ele caiu no uso comercial de ser do cheque pré-datado, você entregar vários cheques ali, enfim. Então, vou marcar aqui, fazer o marco temporal de 1990 até 2017, onde era proibida essa alteração de preço. Embora fosse uma prática comum, né? Como era muito comum você chegar na loja e 10% de desconto à vista.
15% de desconto à vista. Isso não existia, estava em desacordo com o direito. Está ainda, no meu entendimento, em desacordo com o direito. Então, quando o estabelecimento oferecia ali, vendia um vestido por R$100 e oferecia ali 10% de desconto à vista, ele querendo criar ali a figura de que aquele pagamento à vista era só o pagamento em dinheiro, ou no máximo no débito. Na verdade, quando ele oferecia aquele pagamento ali, aquele desconto à vista, aquele produto não custava mais R$100, ele custava R$90. E não importava se você pagasse com dinheiro ou, por exemplo, dividisse em 10 vezes de 9 no cartão, se aquele estabelecimento viabilizasse esse formato de pagamento. Então, em 2017, o presidente Michel Temer criou aí, editou uma medida provisória que depois foi convertida em lei, onde se permite a diferença de preço dentro dessa mesma modalidade de pagamento. Ou seja, pode haver um preço para o pagamento em dinheiro, pode haver um preço para o cartão de crédito, aí pode haver um preço para o pagamento em crédito à vista, para o vencimento, ou parcelado, outro para o débito, hoje também tem a questão do Pix. Então, alguns estabelecimentos, alguns fornecedores, isso você vai encontrar essa informação até na internet, entende que hoje, porque essa lei permite a diferença de preço, o estabelecimento ele pode sim cobrar taxa pelo uso do cartão. Ou seja, o produto que custa R$100 pode ser dividido em 5 de 22. 5 de 23, 5 de 25. Alguns estabelecimentos cobram até uma taxa fixa pelo uso do cartão. Mas vamos analisar essa lei. Essa lei ela diz que pode haver essa diferença de valores, né, para dentro daquela modalidade de pagamento. Só que no único artigo ali, o único trecho, né, o único parágrafo da legislação, parágrafo que é dentro da gramática, não é o parágrafo legislativo, na verdade. Mas o único trecho da legislação onde fala em alteração de preço, fala em redução, fala em desconto, fala em abatimento, né? Ele diz que se o proprietário do estabelecimento, se o fornecedor optar por conceder descontos, né, a parte da modalidade de pagamento, ele tem que deixar esse desconto de forma bem clara dentro do estabelecimento. Deve estar pregado ali no caixa, deve ter um cartaz, pode estar em cada vestido. Ou seja, o que é que a lei fala? A possibilidade que a lei cria é daquele produto que custa R$100, o estabelecimento ele pode dividir em 4 de 25 ou em 5 de 20, se for o caso, no cartão de crédito, mas ele pode, se quiser, vender à vista por 95, à vista que eu digo no dinheiro, porque o crédito também é à vista, certo? Então, a lei cria essa possibilidade, do nosso entendimento, de quem defende o direito do consumidor, de redução de preço. Olha, aqui nós fazemos em 10 de 10, dividimos em 10 vezes no cartão. Mas por uma facilidade que é maior para o estabelecimento receber em dinheiro, se quiser pagar no dinheiro, eu faço para você por 90. Então, por que é que a lei exige, Marcos? A lei obriga que se o estabelecimento optar por oferecer esse desconto, ele não é obrigado, ele dá o desconto se quiser, ele tem que fixar, ele tem que fazer essa oferta publicitária de forma clara para o consumidor, né? Para evitar, por exemplo, que um consumidor tenha um desconto e outro não, para evitar que para uns tenha um desconto de 10% e para outro de 5%, para evitar, por exemplo, que exista desconto em certas peças de uma loja de roupa, em outras peças onde no sacolão, que ele bota ali um valor mais baixo, não tem desconto, então isso aí tem que ser genérico dentro daquele estabelecimento e não pode variar de consumidor para consumidor. Mas deixando bem claro que esse abatimento ele não é obrigatório. Se o proprietário quiser. No entanto, você cobrar uma taxa, você aumentar o valor, eu entendo que é totalmente descabido, é um aumento de preço sem justa causa. O consumidor está pagando a mais pelo quê? É o mesmo produto, o pagamento continua sendo à vista, isso não houve alteração. Então, eu pago à vista em 10 de 10. É pagamento à vista, está lá previsto, é jurisprudência do nosso país. Isso aí tem efeito erga omnes, vale para todos, é obrigatório. Então, se eu pago em 10 de 10 no cartão, é pagamento à vista. Se eu pago em uma de 100 no dinheiro, é pagamento à vista. O produto é o mesmo, não vem nem um brinde por fora. Então, eu estou pagando a mais pelo quê? Infelizmente, como eu digo, quem tem o poder econômico, ele tem, às vezes tem a mídia, tem a internet, tem até propaganda de televisão, e com isso consegue subverter a mente do consumidor, mas não conseguirá subverter o direito. Então, se o consumidor se deparar com essa situação, você disse aqui no começo, Marcos, fica até chato, a pessoa desiste de comprar. Isso é uma obrigação do consumidor. Você não deve enriquecer aquele que lucra fácil nas suas costas, aquele que não cumpre o direito do consumidor. O único direito do consumidor tem é o nosso direito, é o direito do consumidor. Se você beneficia, se você enriquece quem descumpre esse direito, você está ali beneficiando o seu inimigo. Então, se no estabelecimento ele cobra a taxa do cartão, se ele aumenta o preço, procure outro que não cobre. Procure outro, a procura no mercado nós temos aí, por isso que é tão bom que haja a propaganda, a oferta, que não haja tabelamento de preços,
dezenas de fornecedores vendam o mesmo produto, porque isso dá a opção ao consumidor de busca, de procurar. Quando ele fornece esse meio de pagamento, Marcos, para encerrar aqui, ele está incrementando suas vendas. Não é à toa que ele viabiliza. Você veja, nem o estabelecimento é obrigado a viabilizar o pagamento por meio do cartão. Ele só é proibido de recusar dinheiro vivo, de recusar dinheiro em cash, porque recusar a moeda corrente nacional é crime federal. Mas ele não é obrigado a oferecer o pagamento no cartão. Quando ele aceita, quando ele fornece, ele vai incrementar vendas, ele vai ganhar mais dinheiro, porque nem todo mundo tem dinheiro no bolso para comprar na hora, vai fazer o parcelamento. Então não é à toa. E ao consumidor cabe não enriquecer, não beneficiar quem lhe prejudica. Então é uma questão que você pode denunciar, inclusive, pode haver a denúncia aí pelos meios que os PROCONs divulgam, mas a primeira atitude do consumidor é não aceitar aquela compra, é não aceitar aquele pagamento a maior, não importa se você está no caixa, não importa se tem gente na fila. Na verdade, se você recusar, não, eu não quero não, está cobrando a mais, vou procurar outra loja. Às vezes a pessoa que é o próximo da fila do pagamento toma a mesma atitude, às vezes o outro toma. E ali o fornecedor, quando ele perceber que pode ter prejuízo, aí talvez ele comece a cumprir a legislação. Obrigado. Telefone de contato do PROCON. Marcos, o telefone ele é o mesmo, mas hoje nós estamos ainda com uma dificuldade de uso, ele é o 99223-2261. Num caso de denúncia, né, que o consumidor fornecer a denúncia, se identificar, da forma que ele exige, embora a denúncia possa ser anônima, eu repasso para a fiscalização, mas aquele atendimento remoto que nós aqui lutamos tanto por ele durante muito tempo, hoje ele eu estou com dificuldade por causa da questão da vista, né, da cirurgia e tudo mais. Então, o atendimento do PROCON, neste momento, infelizmente, porque eu acho ali a Central do Cidadão longe de tudo, dá um trabalho para o consumidor, mas tem que ser presencial. Eu espero que essa situação se reverta, mas nós não estamos tendo o atendimento remoto pelo qual nós tanto lutamos aqui ao longo de alguns anos. Várias vezes você me ouviu dizer aqui, eu não quero que ninguém saia de sua casa para ir até a Central do Cidadão. Fale comigo pelo WhatsApp, que lá a gente resolve tudo. E durante aí anos, durante um longo período, ninguém ficou sem um atendimento ali quase que em tempo real, só passando por uma fila quando tinha fila. Mas hoje está tendo que ser presencial, né? Está muito difícil ainda fazer o uso, pelo computador eu consigo usar, mas só tenho o computador no trabalho. Então, se for um caso de denúncia, eu consigo, além com auxílio de terceiros, repassar aquela denúncia para fiscalização. Mas o atendimento, a abertura de reclamações no PROCON aqui de Caicó, por enquanto, ele se tornou padrão, como todo o resto do país. Porque o atendimento remoto, Marcos, só existia aqui. Ele não existe, inclusive há projeto de lei para obrigar o atendimento remoto dos PROCONs e órgãos similares no país afora. Hoje não existe, né? Existia aqui em Caicó, mas eu espero que seja restabelecido o quanto antes. Obrigado.